Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula do nosso curso sobre sistema de arrefecimento. Antes de mais nada, eu quero parabenizá-los por terem chegado até aqui. Eu sei como é difícil essa jornada do aprendizado, mas olha, eu posso garantir, vale a pena. E foi justamente pensando nisso que eu preparei essa aula para você. Eu quero pegar na sua mão para te ensinar como vender diagnóstico e manutenção preventiva. Afinal, vender serviço é algo muito difícil e precisa certas técnicas e habilidade. Quando vai vender um produto físico, a pessoa consegue pegar na mão, analisar, verificar a marca, comparar com outro modelo e marca igual ou até diferente, sei lá. Mas ela tem como visualizar, como pegar e sentir. E serviço, como é? Normalmente o cliente concorda em pagar um serviço que ele não recebeu ainda, que ele não consegue ver e nem sabe se vai ficar bom. E por isso que precisamos gerar credibilidade e confiança para que o cliente aceite pagar por aquele serviço que ele não está vendo. E para isso existem técnicas que eu desenvolvi ao longo desses tantos anos à frente da minha oficina. Foram técnicas que eu fui testando, algumas que não davam certo. Na seguinte eu já mudava e vim fazendo essa mudança e essas correções continuamente, que é o aprimoramento contínuo. Isso é importante você se atentar e não esquecer. Nunca deixe de se aprimorar. Então, nesta aula aqui, eu vou passar para você essas técnicas para te ajudar. Eu sou o Tenório Júnior e esse é o curso Sistema de Arrefecimento. Para começar, eu quero relembrar de alguns problemas que são invisíveis e que causam superaquecimento, e os sintomas são muito parecidos. Olha só, bomba d'água inoperante, aqui ó, tá resolvendo nada, o motor está girando e não está circulando a água. Radiador entupido, válvula termostática travada que não passa nada, sistema do ar quente obstruído. Todos esses problemas impedem a ótima circulação do líquido de arrefecimento. Com isso, a ventoinha liga, esfria a água que está no radiador, mas essa água fria não vai para o motor, logo o motor superaquece. Aí tem também junta de cabeçote queimada, que também é um defeito difícil para ser diagnosticado e é invisível. E por esse motivo é importante você entender sobre o funcionamento de cada peça, suas particularidades. Olha a importância desse curso, hein? E desta forma, você entendendo, você vai ter mais argumentos fundamentados e técnicos para vender melhor o seu trabalho. O cliente valoriza porque ele entende que você sabe do que está falando. Olha só essa situação que acontece normalmente na oficina. O cliente chega à oficina dizendo que o carro dele está esquentando demais. E aí ele fala assim, você pode dar uma olhadinha? Aqui vem a primeira observação dessa aula. Quando ele fala assim, quer dar uma olhadinha, muitas vezes ele está em busca da segunda ou terceira opinião, porque ele já passou em outras oficinas que fizeram diagnóstico de graça. E isso acontece porque, infelizmente, ainda tem essa cultura de fazer diagnóstico de graça. E isso é fácil de entender. Porque esses que fazem o diagnóstico de graça, eles não sabem valorizar o seu trabalho. E talvez, até mesmo porque não tem todo o conhecimento que você está adquirindo aqui. E o fato do cliente ter passado em uma, duas oficinas e não ter acreditado naqueles diagnósticos de graça, é justamente porque foi de graça. Aquilo que é de graça, de uma forma geral, não tem tanto valor assim. Quando você cobra pelo diagnóstico, você explica por que está cobrando, você explica o método que você vai utilizar para fazer esse diagnóstico. Você explica coisas assim, por exemplo, olha, eu não sei se o defeito do carro do senhor é uma coisa simples, como, por exemplo, a válvula termostática que está travada e que ela fica num lugar fácil de trocar, ou se é algo um pouco mais complexo, como essa bomba d'água aqui, ó, que ela está funcionando lá no carro, não faz barulho nem nada, só que ela não está promovendo a circulação da água. Eu não tenho como ver porque ela está fechada lá dentro do motor. Então,
Quando eu chegar neste ponto do meu diagnóstico, eu vou ter que tirar a bomba do carro para olhar aqui dentro, para saber se ela está funcionando ou não. E isso é um baita trabalho. Então, uma coisa é fazer os testes na válvula termostática, que algumas válvulas, não o caso dessa, tá? Essa aqui, por exemplo. Essa aqui é do motor EA 111 da Volkswagen. Algumas são fáceis para tirar do motor, são 2 parafusinhos, uma mangueira, tira, você consegue testar fora. Dá para fazer testes, né? Com uma água aquecida, termômetro, dá para testar. Então, uma coisa é fazer um teste nisso. A outra coisa é fazer um teste na bomba, que tem que desmontar a correia toda. Então, a gente segue alguns critérios, alguns padrões. E quando você explica desta forma para o cliente, ele já percebe que você tem conhecimento do que está falando e que sabe que o negócio não é doidado. Por isso que não dá para fazer de graça. Não tem um aparelho que você coloca lá e ele fala assim, essa bomba d'água aqui, ela está com o rotor corroído. Essa bomba d'água aqui está com o rotor solto. Essa válvula termostática aqui está travada. Não tem um aparelho que fala isso. Tem que ser pela sua percepção, por alguns testes, e aí você vai fazendo um passo a passo até concluir o diagnóstico. E para isso, eu adotei um padrão, porque eu venho aprimorando as minhas abordagens continuamente. Eu confesso que lá no começo eu errei, mas logo percebi e comecei a corrigir as minhas abordagens para eu ser cada vez mais assertivo. E vim aprimorando continuamente esses procedimentos, adotei um padrão que é testado e aprovado em minha oficina diariamente. E é isso que eu vim aqui compartilhar com você. Então, se liga aí, anota aí, toma nota do passo a passo, como você deve fazer para vender de uma forma correta, honesta, o seu diagnóstico, o seu trabalho e também a manutenção preventiva. Quando o cliente chega à oficina dizendo que o carro dele está superaquecendo e pede para dar uma olhadinha, eu faço algumas perguntas antes de falar do diagnóstico. Pergunto como aconteceu, quanto tempo demorou para ele perceber que estava superaquecendo, se jogou o líquido para fora, se ele andou sem água, só para eu ter uma ideia da gravidade do problema. Depois que ele responder tudo, ficou um pouco mais à vontade ali, eu digo para ele assim, eu entendi, seu João. Nesse caso, eu vou precisar fazer um diagnóstico, precisar fazer alguns testes para conseguir diagnosticar o problema do seu carro. Porque não existe um aparelho só que eu coloque e ele já me diga qual é o defeito. Então eu tenho que fazer alguns testes seguindo uma ordem lógica do mais fácil para o mais difícil. Eu começo com o scanner, que o scanner vai fazer a verificação do sensor de temperatura. Às vezes o sensor de temperatura está marcando errado, ou não está marcando, e aí pode ter uma divergência e ele pode sim superaquecer. Então, começo com o scanner. Às vezes o scanner já detecta que a ventoinha não está funcionando, então testo também o funcionamento da ventoinha. Mas digamos que com o scanner eu não consiga diagnosticar. Eu vou dar um passo adiante. Próximo teste, eu vou testar, por exemplo, a válvula termostática, porque para o superaquecimento pode ter várias causas. Pode ser a ventoinha que não funciona, uma válvula termostática, bomba d'água, juntas de cabeçote, então tem que fazer um teste por vez, seguindo uma ordem lógica, né? Como eu já falei. O seu carro tem uma peça chamada válvula termostática, que é como essa daqui, ó. Aí nesse momento, você leva ele lá num cantinho na oficina. Lá na minha oficina eu tenho uma prateleira que tem todas as peças aqui, ó. Então eu convido ele e mostro para ele, porque nem sempre ele sabe o que é uma válvula termostática, né? Então eu explico para ele, ó, tem uma peça chamada válvula termostática que é parecida com essa daqui, ó. Essa aqui é de um carro, essa aqui é de outro carro, cada uma tem o seu modelo, mas todas têm a mesma função. Como que é a função dela? O motor frio, ela está fechada, não passa água por ela, não tem a circulação do motor para o radiador. Quando esquenta, ela abre e permite a circulação do motor para o radiador e vice-versa. Acontece que ela tem uma vida útil e quando atinge o limite da vida útil dela, ela pode travar fechada. Não tem circulação, o motor superaquece. Então, é uma possibilidade. A outra possibilidade é a bomba d'água. A bomba d'água é uma peça como essa daqui, ó. Essa daqui é uma da linha GM. E funciona assim, ó.
O motor está funcionando, a correia dentada está girando a bomba. E essa peça aqui promove a circulação do líquido de arrefecimento lá no seu carro. Ó, falando assim para o cliente, por mais leigo que ele seja, ele vai ter um entendimento. Então você vai explicar para ele, ó, então o motor está girando, o líquido de arrefecimento está circulando. Olha o que pode acontecer com a bomba, seu João. O rotor, ele pode soltar e não tem nenhum sintoma aqui que a gente possa perceber, não tem nenhum aparelho que meça ou que teste isso. Então, a única forma de saber se o rotor está assim, ó, está inoperante, né? Não circula, tá vendo? A única forma é tirando ela de lá para verificar aqui visualmente. E tudo isso demanda um tempo de trabalho. Então, como a gente faz? Vou fazer para o senhor uma ordem de serviço discriminando esses testes, essas etapas e o custo de cada um. Se eu parar na válvula termostática e diagnostiquei o defeito, eu não preciso seguir. O senhor vai pagar o diagnóstico até aqui. Se eu não encontrar aqui, eu venho para cá e assim sucessivamente. Assim o senhor vai saber quanto que vai gastar. Eu não tenho como saber antes. Eu não posso te dar um preço fechado, grande, porque pode ser que o defeito para aqui. E não posso te dar um preço pequeno, porque pode ser que eu tenha que ir muito além disso aqui. Pode ser que eu tenha que desmontar um radiador para verificar se está entupido. Pode ser que a junta do cabeçote esteja queimada. E são testes que demandam tempo, equipamentos especiais. Por isso que tem todas as etapas do diagnóstico. Ficou claro? Se o cliente ainda não entender, dá para fazer uma analogia. Olha só. Eu vou explicar um pouco melhor para o senhor. Isso é comum, pessoal, porque o cliente não está acostumado a pagar diagnóstico. E aí, quando chega num profissional assim, que fala desta forma, ele se interessa em querer saber mais, vale a pena argumentar da seguinte forma. Vou dar um exemplo para o senhor. O senhor vai ao médico e está com uma dor no braço, mas externamente não tem nada. Paga a consulta do médico para ele te examinar, você tem que pagar a consulta, certo? Ok. Ele vai fazer algumas perguntas, vai movimentar o braço, vai apalpar, não achou nada. E aí ele vai te pedir um exame. Esse exame é pago, um raio-x. Faz o exame do raio-x, não achou nada. Olhou lá a radiografia, não achei nada. Vou precisar fazer mais um exame, uma ultrassonografia. Aí você paga pela ultrassonografia e lá você verifica, é o médico, né? Que você tem ali um nervo que está inflamado, o nervo. Ah, encontrei aqui, ó, tem uma inflamação no nervo. Só você tomar esse antibiótico aqui, está resolvido. Então você pagou consulta, raio-x e radiografia. Mas você pagou feliz, porque ele fez tudo isso e diagnosticou. Então você paga por algo que teve um diagnóstico preciso. Mas pode ser também que tenha que fazer uma cirurgia. E aí você ainda vai pagar pela cirurgia. E as pessoas pagam. E por que para o mecânico não pode pagar? E aí tem aqueles ainda que dizem assim, ah não, se eu fizer, eu vou cobrar pelo diagnóstico. Mas, por exemplo, se for a junta de cabeçote, aí o diagnóstico você não paga, paga só o serviço da junta. Tá errado? Porque teve um baita trabalho para chegar ao diagnóstico que o defeito é a junta do cabeçote, e aí todo esse tempo e trabalho foi perdido, agora vai ficar só pelo custo da mão de obra de tirar o cabeçote? Não, isso está errado. Isso faz a oficina andar para trás, só beneficia o cliente. E ele ainda assim não enxerga valor no seu trabalho. Então, cada vez que você passa essas informações desta forma, com clareza, um pouco de paciência, explicando para ele, ele percebe o profissionalismo, que você realmente tem conhecimento, que está falando com propriedade e que sabe o que está fazendo e que não vai ficar trocando peça adoidado, você vai checar. E aí vem um grande pulo do gato. Depois que ele aprovou e você começar a executar o trabalho, faça pequenos vídeos mostrando para ele. Então, o scanner está ligado, faz um videozinho mostrando, olha, a ventoinha ligou, a ventoinha desligou, então a ventoinha está legal. Tirou a válvula, colocou lá na panela com água para fazer o teste, faz um videozinho, mostra para ele, olha, estou fazendo um teste aqui, a válvula está legal, então o defeito não está nela, apesar de estar velha, que precisa ser trocada preventivamente, não é nela o problema, então vou ter que tirar a bomba d'água. Tira a bomba d'água e faz outro videozinho. Olha, seu João, agora sim eu descobri o defeito. Olha como que está a bomba d'água. Está corroído o rotor. Por isso que não tem circulação. Manda esse videozinho para ele.
vendo os vídeos, ele vai ficar feliz, porque ele está vendo o seu trabalho. Aquilo que era intangível passou a ser palpável, ele está vendo, está na mão dele ali o seu trabalho. E além de ele ver, ele acredita, confia, ele ainda vai fazer propaganda, porque ele vai mostrar para as pessoas, porque é curioso. Né? Para o cliente isso é curioso, então ele vai ficar mostrando para as pessoas, manda o vídeo para um monte de gente e vai fazendo a propaganda aí de uma forma natural e orgânica. Olha que legal. E paga feliz, viu? Porque ele está vendo o resultado, profissionalismo é muito diferente. Eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo que eu mandei para o cliente. Depois de eu ter conversado tudo aquilo sobre o diagnóstico, ele aceitou, deixou o carro e foi embora. Porque essas conversas, tudo isso que eu estou ensinando para vocês aqui, normalmente é quando o cliente chega. É na hora que ele vai deixar o carro, é no tete a tete, olho no olho. Porque aí ele vai deixar o carro se ele concordar com os seus termos. Não é uma conversa que você deve ter por telefone, porque por telefone tudo é mais frio. Por mensagem, pior ainda, tá? Então tudo isso que eu estou falando aqui, você deve conversar pessoalmente, olhando no olho do cliente, para que ele possa sentir a confiança que você vai transmitir com todas essas informações técnicas, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês um vídeo que eu mandei para o cliente do diagnóstico que eu estava fazendo e que eu cobrei por isso, ele aceitou pagar. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo e depois eu vou mostrar a mensagem que ele enviou. Olá, Thiago. Ó, nós estamos testando aqui com o scanner. Então, ó, está com 98 graus e aqui ó, o que está acontecendo. Ele fica vazando aqui por esse caninho, né? Então aqui significa que essa tampa está com má vedação ou há excesso de pressão no sistema. Eu não tenho como saber. Então o que a gente faz? Troca a tampa e testa novamente. E é por aqui que está vazando toda a água do seu carro. Tá indo embora, ó. Ó lá. Aqui vai a mangueira, né? Lembrando que só vai... Cadê, Douglas, a mangueirinha daqui? Aqui vai a mangueirinha que vai para o reservatório. Ó, o reservatório está aqui, ó. A gente tirou para ter acesso à mangueira ali, para verificar, né? E aí, ó, ele não pode vazar assim, tá? Aqui é o seguinte: só quando excede a pressão do sistema, por algum defeito, é que abre a válvula dessa tampa que permite a saída. Ó, a ventoinha ligou agora com 99 graus. Aproveitar que já estou filmando, eu vou ver quando que ela desliga. Vamos ver a eficiência aqui do sistema. Ó, já está caindo a temperatura, quer dizer, está sendo bem eficiente o sistema. Olha lá, ó, já vai desligar. Desligou, ó, desligou com 95 graus, liga com 99, desliga com 95. E ainda mesmo desligada, continua caindo a temperatura. Então é isso, amigo. Ó, agora parou de vazar aqui. Mas ele não pode vazar de jeito nenhum. Viu só? Agora olha a mensagem que ele enviou. Tá aqui, ó. Isso aqui é a print da tela do meu celular com a mensagem que ele enviou. Sabe por que ele usou a palavra transparência? Porque os clientes se sentem inseguros quando levam o carro à oficina. Porque você fala um monte de coisas que vai fazer, né? Na cabeça dele fica assim, será que vai fazer mesmo? Será que é verdade que vai fazer tudo isso que está falando? Lá na minha oficina, eu mostro para ele as etapas. E aí ele tem este sentimento, que é maravilhoso. Ele fica seguro. Esse cliente, exatamente esse cliente do vídeo, é a primeira vez que ele foi à oficina. Como ele vai se sentir? Então, é fácil para ele depois pegar esse vídeo e mandar para os contatos dele, para as pessoas mais próximas. Porque é legal compartilhar uma boa experiência, não é? E aí, dá para aplicar lá na sua oficina? Depois você me conta, falou? Observação. Só execute o serviço depois que ele autorizar na ordem de serviço lá. E deixe claro, se eu fizer na ordem de serviço, está todas as etapas dos testes, é importante. Para ele saber até onde ele pode gastar. Se você fez, lá no começo já diagnosticou, aqueles outros não serão cobrados. Mas se tiver que chegar até o final, vai cobrar todos os testes. Porque é todo o seu tempo, conhecimento,
equipamento, o tempo que você está gastando assistindo esse curso para aprender a fazer tudo isso tem um valor que deve ser cobrado, certo? Agora, vamos falar sobre a manutenção preventiva. Como vender a manutenção preventiva? Imagina que o cliente, você fez o diagnóstico e o defeito era o sensor de temperatura. Pegou pelo scanner, ele acusou falha no sensor, o sensor estava marcando errado ou não estava marcando, mas você trocou o sensor, legal. Só que aí, você pode conversar com o cliente e perguntar para ele como está a manutenção do carro dele. Já trocou a válvula termostática alguma vez? O defeito não está nela, mas ela é velha, o carro já tem 70 mil. Diga para ele da importância de trocar a válvula termostática antes dela travar. Então a válvula troca-se enquanto ainda está funcionando bem. Porque se ela travar, pode fundir o motor e trazer grandes problemas. O carro vai quebrar na rua, perde o compromisso e tudo mais. Naquela hora que ele não espera, explique isso para ele, da importância, das vantagens da manutenção preventiva e a necessidade, porque o fato é, em algum momento ela vai parar de funcionar, isso é certo, só não sei quando, mas que vai. Mas e se eu trocar ela antes dela parar? Quanto tempo ainda eu tenho agora de tranquilidade sem me preocupar com ela? A outra coisa é o líquido de arrefecimento. Dá para fazer um teste no líquido de arrefecimento com um aparelhinho simples, medindo a quantidade de etilenoglicol, além da questão visual. Tem aqueles que estão visivelmente contaminados, está barrento, aquela cor marrom, né, ou não tem aditivo nenhum. Então informe a ele a importância do aditivo para não acontecer isso daqui, ó, a corrosão dos componentes. Então pega uma peça como essa daqui e mostra a corrosão. Essa aqui está pior, ó. Essa aqui está bem pior. Olha só. Então, olha, se não trocar o líquido de arrefecimento, corrói e acontece isso, chega a furar a bomba. Falando dessa forma, falando a importância, como que funciona um sistema de manutenção preventiva, normalmente eles entendem e mandam fazer o trabalho. Mesmo que não faça na hora, às vezes porque a pessoa está apertada, não pode fazer, mas ela vai fazer depois, porque ela já entendeu isso. E é importante dizer o seguinte: ofereça, mas não empurre. Ofereça, ok, deu a consciência, passou a informação para ele, agora ele tem consciência disso. Se ele não quiser fazer, está tudo certo, não tem problema. Assim, você nunca vai ser culpado por não ter falado. Legal? E agora eu quero saber o seguinte: como é que eu faço para saber do seu primeiro diagnóstico, como você se saiu, se conseguiu cobrar, se não conseguiu cobrar? Não quero saber o valor, não. Só se você conseguiu aplicar tudo aquilo que você aprendeu aqui. Você consegue compartilhar comigo? Eu vou ficar muito feliz. Grande abraço e até o próximo vídeo.